E vamos dar uma olhada aqui agora no que o Neto, no que a mídia tá falando depois dessa vitória histórica do Fluminense no Mundial de Clubes. E detalhe, o Fluminense que tá muito perto da final do Mundial. Deixa eu falar um negócio histórico Fluminense hoje mais uma vez. Não sou torcedor do Fluminense não, mas estou orgulhoso do futebol que o Fluminense vem mostrando. Pegou o Al Hilal, que estava jogando o melhor futebol desse Mundial de Clubes até agora, jogou melhor que o Al Hilal, ganhou do Al Hilal, ganhou da Internacional e finalista da Champions League. O que o Fluminense está fazendo é histórico pra caralho. É muito maneiro ver o que um time brasileiro está fazendo e o que o Renato Gaúcho, que já foi tão criticado por muita gente da imprensa, está fazendo. Renato Gaúcho está calando a boca de muita gente, está fazendo um trabalho impecável. O time do Fluminense está jogando, está defendendo bem, está atacando bem e chega na semifinal de um super mundial de clubes. Ninguém imaginava que o Fluminense fosse chegar nessa situação. Ninguém, nem eu próprio, esperava. E o Fluminense surpreendeu o mundo e jogando bola. Tá de parabéns o Fluminense, tá de parabéns Renato Gaúcho e todo esse elenco, porque eles já fizeram história. Podem não ser campeões, mas fizeram história nesse Super Mundial. Que campanha foda do tricolor carioca. E realmente histórico, ainda mais quando você para pra pensar que o Fluminense era o patinho feio, cara. Ninguém aqui no Brasil botava que o Fluminense podia chegar numa semi, podia chegar até mesmo numa final, igual tem essa chance agora, cara. Então o Fluminense tá de parabéns, tá jogando muito aqui no Mundial. No Brasileiro é outra história, mas no Mundial o Fluminense tá representando muito bem o Brasil. É muito pouco só um stories. Parabéns, Ézio, que você esteja lá no céu feliz da vida. Parabéns, Romerito. Parabéns, Carlos Alberto Pintinho. Parabéns, Duílio. Parabéns, Paulo Vitor. Parabéns, Edivaldo, lateral direito, que para mim é um dos maiores da história do Fluminense. Parabéns, Silvio, meu querido centroavante maravilhoso. Parabéns, Fred. Parabéns, Tato. Parabéns a vocês todos do Tricolor. Parabéns ao Fluminense. Parabéns ao Fluminense, que mostrou uma grandeza incrível, que mostrou que futebol se ganha no campo e que tem uma torcida incrível e que mostrou agora a força do seu torcedor, tá bom? Valeu, Tricolor! Parabéns! O Renato teve momentos bons e ruins, né? Teve momentos ruins contra o Mamelodi Sandal, o Fluminense, se tomasse um gol ele seria eliminado. Não fez um grande jogo contra o Hyundai, chegou a tomar virada e foi buscar um empate. Fez um bom jogo contra o Dortmund, um ótimo jogo contra a Inter, independentemente dos problemas do time italiano, e um jogo melhor ainda, na minha opinião, hoje, contra esse time milionário que vinha embalado por ter eliminado o Manchester City. Se o Manchester City está pensando nas férias ou não, não importa. Os caras eliminaram o time do Pep Guardiola. Então, chegaram com banca, um time caro, de vários jogadores internacionais. Eu acho que essa vitória é uma vitória bem marcante. Nesse Mundial, o trabalho do Renato é ótimo. O grande problema do Renato é a confusão e a tentativa de se fazer média com a torcida e com o próprio jogador de parte da imprensa, que aí pega o recorte ótimo do Renato no Mundial e tenta colocar isso para toda a carreira dele, né? Como se os 2 últimos anos fossem ótimos. Eu separo muito bem. Vinha em péssima fase, ótimo Mundial para ele até agora, ótimo Mundial para o Fluminense. Isso todo mundo está vendo, nem precisa emitir essa opinião. Mas isso não significa que o Renato seja o melhor técnico do mundo, que ele tenha que ir para a seleção, que eu quisesse contratá-lo se eu fosse dirigente, nada disso. A avaliação do Renato, para mim, é a avaliação geral. O recorte específico do Mundial é excelente. Vai falar o quê? O cara está na semifinal. Eu acho que não é exagero. Existem coisas do tipo: o jornalista vai para a rede social e enche a bola do Renato. Aí você pergunta para ele: quer trocar o técnico do seu time pelo Renato agora? Ele não quer. Entendeu? É isso que eu falo. Hoje, com a rede social, você vê muita gente fazendo média com a torcida. Fazendo média claramente, tentando, de certa forma, agradar o torcedor do time vencedor. A minha análise é: o Renato é um técnico com muitos problemas, muitas deficiências, muito eficiente em certos recortes, início de trabalho e tudo mais, e está indo muito bem no Mundial, palmas para ele. Mas isso não muda a minha visão sobre ele na carreira dele, o que é os últimos anos. Esse recorte, como o Raí falou, é uma competição de um mês. Nesse momento, ele está indo muito bem. Enfrentou, vou repetir, adversários mais acessíveis, inclusive a Inter, que hoje passa longe de ser um dos principais times da Europa, mesmo sendo vice-campeão. O contexto todo já foi explicado, perdeu e aproveitou muito bem. Isso não é elogio, isso não é uma crítica, isso é um elogio ao Fluminense e ao trabalho do Renato nesse Mundial. Mas é um elogio sobre o Renato no Mundial. Há pouco tempo estavam reclamando porque ele estava empatando com o Vitória do Maracanã e não servia. Então agora, né? Perdeu para o Botafogo, também estavam reclamando. Aí, de repente, é o melhor do mundo. Uma coisa nem outra. Eu não embarco nessa onda porque eu acho que isso é oportunismo.
Tá? O elogio ao Renato no Mundial, o Fluminense, justíssimo, façamos todos nós. Mas isso não significa que a gente tem que transportar isso para além do Mundial, porque é o recorte do Mundial. Mundial excelente e sempre lembrando, não vou ser aqui hipócrita. É claro que o Mundial de Clubes, como falou também o Raí, é um torneio de um mês em que você encaixa um tipo de jogo. A seleção francesa foi campeã do mundo assim, em 2018. A Argentina foi se acertando com mudanças que os caras faziam a cada jogo, foi assim, a gente acompanhou isso juntos. Né? É um torneio de um mês em que você se ajusta e de repente você embala. O Marrocos, o que foi o Marrocos na Copa do Mundo? O que foi a Croácia quando chegou entre os quatro? O que foram essas seleções que surpreenderam? Turquia, que chegou também em semifinal. Seleções que não eram favoritas e foram avançando. Você encaixou um jogo, enfrentou adversários que você tinha condições de bater, bateu o primeiro, o outro, tudo foi avançando. Isso é mérito, isso é motivo para elogio, mas são características peculiares desse tipo de competição. Não significa que o Fluminense, mesmo que ganhe esse torneio, vai chegar no Brasil, vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Sul-Americana, que ele não está na Libertadores. Não, ele vai ter as mesmas dificuldades que teria se não tivesse disputado essa competição. São coisas distintas. E é uma competição que, obviamente, você pode ter um caminho mais difícil ou menos difícil, e aí entra muito o fator sorte. Você ser primeiro, você ser segundo, você tenta ser primeiro sempre. Aí, de repente, você vai cair em primeiro, você pega o time mais fraco, mais forte, você cai em segundo, pega um mais acessível. E aí tem um fator sorte que está no meio, e saber aproveitar. Então, não adianta você pegar um caminho mais fácil, pelo menos em tese, e você ser incompetente e perder para um time mais fraco. É o caso do próprio Manchester City, que perdeu para o Al-Hilal. É um time com muitos jogadores e tal, mas o Manchester City é o Manchester City. Mas veio aqui aos Estados Unidos, parecia que estava a passeio, né? Com placares bailarinos, jogos muito soltos e tal, numa espécie de pré-temporada, e acabou sendo merecidamente eliminado. E o Fluminense tem todos os méritos para eliminar um time que foi ao gol do Manchester City. E é como disse o Mauro, né, cara? O Fluminense no Brasil, né, tava até tendo alguns altos e baixos, a torcida tava reclamando de algumas atuações, aí chega no Mundial e todo mundo esquece tudo, né, cara? O Fluminense chega lá amassando todo mundo e chegando agora praticamente numa semi e com grandes chances de ir pra final, cara. Acredito que o Fluminense vá pra final porque vai pegar Palmeiras ou Chelsea, cara. Pra mim o Al-Hilal era mais difícil do que Palmeiras e Chelsea, tá, cara? Com todo respeito, mas é a minha opinião. Mas sei lá, né, cara? Vamos ver no que vai dar, mas eu acredito que vai ter Fluminense na final do Mundial. Eu acho que a grande história de um técnico até agora na Copa do Mundo de Clubes é do Renato. Inclusive o jogo dele com a Inter, ele foi um pouco escrotizado lá pela imprensa italiana, porque realmente a passagem dele Antes do jogo, né? Antes do jogo, a passagem dele pela Roma foi ruim mesmo. Então talvez o Renato, na sua vida europeia, tenha sido um pouco frustrado. E agora ele está dando uma baita resposta a uma galera que talvez um dia tenha olhado distorcido pro Renato. Ele realmente não jogou bem da Roma. Aquilo não resume o que foi o Renato jogador. E ele está dando um recado para o mundo muito. Foi chamado de playboy, né, pela imprensa italiana, né? O time que é treinado por um playboy. Funciona muito. Quando o Renato usa isso aí ontem na coletiva, tá deixando claro que essa temática estava sendo muito explorada no vestiário do Fluminense. Eu não tenho a menor dúvida. Os caras pegam isso como motivação, funciona. Isso me lembra muito o Quarta Força de 2017 do Corinthians. Tem muita semelhança, né? Antes de começar o Campeonato Paulista, o Corinthians está atrás do São Paulo, do Palmeiras e do Santos, e aí o time se fecha lá com o Carille, com certeza ele usou muito isso no vestiário, pum, campeão. Perante esses clubes todos que estão aí, é o patinho feio. O patinho feio que eu digo em termos financeiros. E nós estamos chegando, nós estamos mostrando a nossa força. E eu espero que amanhã a gente também continue mostrando a nossa força e que nós possamos chegar numa semifinal. Mas então é bem isso, né? O que eu tinha falado ali atrás, o Fluminense é muito visto como um patinho feio nessa competição, principalmente se comparar aos 4 brasileiros que foram. O Fluminense, querendo ou não, é o que o pessoal menos colocava, vai chegar longe, entendeu, cara? Muita gente dizia que não ia passar nem do Borussia, ia ficar ali tomando goleado do Borussia. Foi completamente diferente, né, cara? Então o Fluminense tá jogando muito bem. Eu acredito que o Fluminense, se pegar qualquer um que for, cara, pode ser o Chelsea ou pode ser o Palmeiras, eu acho que vai ser um jogo bem pegado do Palmeiras contra o Chelsea. E quem passar, pegando o Fluminense, cara, eu acredito que o Fluminense vai ganhar, vai passar pra jogar uma final, cara. Então realmente muito impressionante isso aí, cara, porque todo mundo, cara, todo mundo mesmo, não tô nem brincando, todo mundo que eu conheço zombava do Fluminense e tá aí, cara, o Fluminense tá indo muito longe. Mas pegou uma Inter fraca. Poxa, cara, não tem essa. Pegou o não sei o que, pegou o Borussia fraco. Cara, isso aí é história. Isso aí é história de chorão, cara. De qualquer jeito, esses times aí, estando fracos, estando não sei o que, são times que
tem praticamente a obrigação de ganhar de uma equipe sul-americana, entende, cara? Ainda mais uma equipe que não é nem a primeira força do Brasil, cara. Aí vai lá e toma um sapeca pra ficar esperto, cara, pra ver que futebol sul-americano, futebol brasileiro não é qualquer coisa, cara. Futebol brasileiro tá impressionando muito nesse Mundial. Pegou o Al Hilal, tá bom, então as equipes europeias não estão jogando pra valer. E o Al Hilal? O Al Hilal não tava dando o sangue na última partida, cara, não tava jogando com toda a força na última partida, até que eliminou o City, um jogaço. Então, tu acha que o Al Hilal entrou hoje? Ah, não, tô em final de temporada. Claro que não, cara, o Al Hilal entrou pra ganhar, cara. O Al Hilal, depois daquele jogo, entrou focado demais, só que não deu, cara. O Fluminense foi superior, jogou melhor, dominou o jogo e pronto, ganhou, se classificou e muito provavelmente vai chegar numa final.